Fala pessoal, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar de um filme que eu fui assistir. Eu já fiz um vídeo aqui, falando para vocês da chegada desse filme aqui no Brasil. Será que vale a pena cada centavo investido, cada segundo do seu tempo para assistir Som da Liberdade, Sound of Freedom? É isso que nós vamos discutir hoje, falar um pouquinho. Vou tentar falar sem spoilers, ou as coisas que eu vou falar aqui não vai te impedir de assistir o filme, mas a ideia é te incentivar a querer ver mais e mais desse filme. Então, fica comigo aqui até o final, que a gente vai falar sobre Som da Liberdade. Fala galera, então fui assistir nos cinemas, fui nesse final de semana, no sábado assistir, acabou de lançar aqui no Brasil Som da Liberdade, um filme que ficou aí 5 anos pronto, esperando para ser distribuído, mas ninguém queria distribuir esse filme. E por que isso? Por que Sound of Freedom, Som da Liberdade, causou e está causando tanto alvoroço assim? Por que esse filme está criando uma polêmica tão grande e está uma coisa extrema de um lado e de outro? Então, é um filme que é considerado maravilhoso, extremamente importante, ou não precisa ser visto, é desnecessário? Por que há essa polaridade? O que acontece? O que está acontecendo com esse filme para ele ser tão criticado assim? Então, a Angel Studios, a mesma que é a produtora, né, os estúdios de The Chosen, ela decidiu distribuir esse filme pelo mundo. E muito obrigado por isso, Angel Studios. De novo, já tem The Chosen, agora Som da Liberdade. Então, eu vou tentar falar aqui com vocês. Fica até o final para a gente poder tentar entender melhor esse filme, como esse filme é feito, a mensagem desse filme, o que ele quer passar para você. E de cara eu vou pedir para você curtir aqui esse vídeo. Isso nos ajuda muito, muito mesmo, de verdade, a continuar fazendo e ser notado pelo YouTube. A gente ainda é um canal pequeno e a gente está trabalhando para crescer, então a sua curtida vai nos ajudar muito. E se inscreve, claro, não custa nada, é muito fácil aqui, é de graça, é só você se inscrever, que todo vídeo que a gente lançar aqui sobre os panoramas, sobre livros, ou sobre conversas assim, esse bate-papo aqui sobre esse filme, por exemplo, você sempre vai ser informado, vai chegar lá uma mensagem para você. Então faz isso, é muito rápido, não custa nada e vai ajudar muito, muita gente, de verdade. Lembrando que a gente está falando de um filme baseado em fatos reais. Ele é baseado em fatos reais, mas precisa ter uma história, uma narrativa, para que esse filme se torne completo, ok? Esse nome, Som da Liberdade, faz todo sentido. É um nome muito bem escolhido, ainda bem que na tradução não mexeram no nome, botaram um nome diferente, porque ele traz exatamente a ideia de que o filme quer passar. Então é um nome que se encaixa muito bem. Eu não quero falar muito, porque senão você vai saber por que eu estou tão empolgado com o nome, mas você, na hora que assistir o filme, você vai ver, vai entender por que desse nome e como ele se encaixa perfeitamente na narrativa desse filme. E aí a gente precisa lembrar algo, falando sempre dessas extremidades, tá? Tem um ponto, um polo que fala muito do filme como se ele fosse um documentário, e a gente tem que tomar cuidado porque ele não é um documentário, ele não é uma reportagem, ele fala números ali, ele deixa claro números, talvez esses números possam estar inflados, assim como o outro lado vai dizer que o filme é desnecessário porque ele mente, porque os números não são compatíveis ou coisas do tipo, mas a gente tem que entender que não é um jornalismo ali. Aqui a gente tem um filme que vai falar sobre o abuso infantil, sobre a escravidão, o abuso sexual infantil, que é uma coisa assim que
me comoveu muito no filme inteiro, me deixou pensativo no filme inteiro. Então, a gente precisa ver esse filme e dar luz para essa necessidade. O que o filme quer fazer é não ser um filme salvador, como se o filme tivesse esse poder de resolver todos os problemas sobre abuso infantil. Ele não tem essa ideia, ele não pretende, ele não vende isso. O que ele vende, o que ele pretende com a história é mostrar, dar luz a esse crime e a necessidade de se trabalhar em cima disso. Se você fizer uma busca muito rápida aqui no Google, você vai ver que o Brasil é o segundo país, é o segundo colocado como o país que mais tem abuso infantil. Só daí, esse filme já traz uma luz muito necessária. Se você não lembra, eu não vou ficar aqui falando o nome de pessoas ou de políticos para não criar um problema maior com o YouTube, mas se você pesquisar, a gente vai ver, você vai achar políticos no norte, no nordeste, no Brasil inteiro, mas notícias de políticos que estavam se envolvendo com crianças, fazendo tráfico sexual de crianças. Você não precisa ir muito longe, é só você fazer uma pesquisa rápida. Essa reportagem, eu lembro que saiu no Fantástico. Então, assim, isso acontece. Quando tem um extremo dizendo que quer bater nesse filme, que ele é extremamente mentiroso, que ele não funciona, será que a gente precisa dar ouvido para essas pessoas? Essas são as mesmas pessoas que estão trabalhando e lutando pelo aborto, que lutam e pedem para que o aborto seja legalizado. A gente tem um outro extremo que diz e trata esse filme como se fosse um documentário, e ele não é, mas é um filme extremamente necessário para os nossos dias. Eu resumiria esse filme não como espetacular, e eu amei o filme, não como um filme extremamente bem feito, mesmo eu achando que ele foi muito bem feito, mas sim como um filme necessário. A gente necessita conhecer esse problema. Esse problema ele não pode mais ficar escondido, guardadinho numa caixinha, como se ele não existisse. É um tema tão delicado, um tema tão importante, que as pessoas preferem fingir que isso não existe. Então, Sound of Freedom é um filme necessário, não só para os nossos dias, mas ele foi lançado nesse ano. Então, a gente precisa falar e comentar sobre a importância de se tratar esse crime, um crime tão cruel, um crime tão chocante, porque a gente vê desastres, guerras acontecendo e tudo isso choca a gente no mundo inteiro. Mas quando fala com criança, são seres tão delicados que a gente não consegue mensurar o problema disso. No filme a gente vai ver atores assim extremamente bons. Cara, o Jim Caviezel está muito bem no seu papel. Os outros atores que são encaixados ali, tem pessoas ali que eles não foram nem comentados, mas são personagens assim elementares para encaixar e para funcionar no filme. E as crianças, as principais ali, tudo envolve criança, mas tem duas crianças que são as principais. Que atores mirins espetaculares! Crianças assim espetaculares atuando, tá? E assim me emocionou muito porque durante o filme eu só conseguia pensar na minha sobrinha, que deve ter a idade daquela menininha que tá ali no filme, e o meu afilhado, que deve ter a idade do menininho. Então o filme me emocionou muito. O filme me tocou muito porque eu só conseguia imaginar se fosse comigo, se fosse com a minha sobrinha, se fosse com o meu afilhado, como é que eu reagiria a toda aquela situação, a tudo aquilo que estava acontecendo. Você se colocar no lugar do outro é você começar a enxergar como o outro enxerga. E por que um assunto que é tão problemático, um assunto que é tão difícil, com uma coisa tão cruel, a mídia, a militância, ou seja lá quem for, está lutando contra esse filme? Esse filme não é divulgado como outros filmes que estão em cartaz.
Esse filme não é divulgado como um filme importante de ser visto, mas ele é criticado como se não pudesse ser assistido, como se fosse quase um crime assistir O Som da Liberdade e gostar desse filme. O gostar do filme é pela ideia que ele passa. A narrativa é muito bem contada, a história é muito bem contada, não tem barriga no filme. O filme ele é direto, ele é claro, ele mostra o que tem que ser mostrado no começo, ele já começa dizendo para que veio e o que ele quer fazer, o que ele se propõe. E o filme todo passa assim até o final. Não tem aquela barriga naquele pedaço no meio para te enrolar só para dar mais tempo de tela. Não. O filme todo é importante. E aí criticam como se o filme fosse uma fantasia. E é uma fantasia. O filme é uma fantasia, é baseado em histórias reais. Baseado em histórias reais, precisa se criar uma narrativa para que a coisa se encaixe perfeitamente na tela. E aí você pode se perguntar, como pode chegar tão longe a crueldade do ser humano? Quando a gente está falando da cosmovisão cristã, no início, no livro de Gênesis, vai mostrar que Deus criou tudo e que ele viu que era bom tudo que foi criado. Depois de tudo que foi criado, entra o homem, entra a mulher, na história da criação, entra também o pecado. E como o pecado danifica, corrói tudo que é belo e tudo que é bom, o pecado, ele tem esse poder de tirar tudo que está na sua perfeição e corroer, destruir aquilo. A partir da entrada do pecado, a gente não vai ver mais o ser humano sendo bom como ele foi criado para ser. O pecado tem esse poder e ela corrói a mente e o coração do ser humano. Ela destrói tudo que ela toca. Então, a gente vai ver pessoas fazendo crime com crianças, com seres tão inofensivos, que a gente se choca ao ver e se choca a se deparar com essa realidade. Então, a verdade é que depois da entrada do pecado no mundo, o mundo nunca mais foi o que era. Ele está corrompido. Agora, ele não consegue mais ser perfeito. Então, o homem entra nessa equação, a maldade corrói a mente e o coração do ser humano. E por que não lutar contra esse crime? Porque ter uma briga ideológica contra um filme querendo proibir e não deixar esse filme ser trabalhado, ser mostrado, o filme, de novo, não tem o poder de acabar com o crime sexual infantil, mas ele tem o poder de dar a luz sobre o assunto e fazer a gente discutir e buscar soluções para que esse crime acabe. Então, o que eu tenho para dizer para você é que esse filme, Som da Liberdade, vale 100% do seu tempo e do seu dinheiro. É um filme que você não vai se arrepender de assistir. Como filme e como mensagem, como filme, a narrativa dele é muito boa, a filmagem é muito boa, a qualidade de som, a qualidade de luz, os atores, o elenco, tudo funciona muito bem, tudo se encaixa muito bem. Na narrativa, na história, ela é muito bem contada, ela sabe se encaixar em todas as coisas. Então, você como filme não se arrepende, nem pagando, nem do seu dinheiro e muito menos no seu tempo. E como uma história a ser contada, ela conta muito bem. Então a mensagem que o filme quer trazer é muito especial. É uma mensagem que os filhos de Deus, as crianças, os filhos de Deus não podem ser vendidos. Eles não podem ser comercializados como se fossem produtos, como se fosse uma ferramenta ou qualquer objeto. Então assista O Som da Liberdade. Tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai sair de lá impactado. E o melhor, esse filme faz você pensar no que está acontecendo no mundo, pensar na crueldade do ser humano,
pensar sobre um assunto que não é falado no dia a dia. A gente não vê notícias falando sobre isso. Então, te convido a assistir e te convido também a comentar aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou se você vai ainda assistir ao filme Som da Liberdade. Então deixa aqui para saber que você ficou aqui até o final desse vídeo, se você já assistiu, o que você achou, ou se você ainda está nessa expectativa de assistir, tá bom? Assistam também o vídeo que eu fiz aqui, ó, falando sobre Sound of Freedom, Jesus Revolution e Oficina do Diabo. É um vídeo que vai te dar uma clareza maior sobre esses filmes que estão chegando, e esse aqui é o que eu achei sobre o filme Som da Liberdade. É um filme que eu coloco assim, talvez como o melhor filme desse ano. O melhor filme que você vai conseguir ver no cinema nesse ano, eu tenho certeza que vai ser o Som da Liberdade. Então, não deixe de ir, de convidar os seus amigos, seus familiares, junta a galera para assistir esse filme e depois debatam sobre ele e o que pode ser feito para que isso diminua, que esse crime diminua, para que tenha uma solução para a libertação dessas crianças. Espero que vocês tenham gostado aqui do canal, se inscrito aqui também para poder sempre receber as notificações. Até os próximos vídeos. Tchau!